Olá pessoal, tudo bem? Começando um Syndicast aqui hoje com vocês. Estamos junto com o Leandro aqui no switcher de áudio e vídeo, operando a mesa. E hoje trouxemos aí um convidado especial, o Luan Henrique de Jesus Costa. Ele é psicopedagogo, analista comportamental e idealizador do espaço Valon. Luan, bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Olá, boa tarde, tudo ótimo, e você? Tudo certo, maravilha. Luan, fala pra gente, então. Você trabalha com pessoas do espectro autista. Isso mesmo. E o que seria o espectro autista? Assim, explicar pro pessoal, a grosso modo, né? Porque eu acho que há muitas suposições do que é, mas o pessoal normalmente não compreende. Vamos lá, né? O que é, então, o autismo, como as pessoas costumam chamar? Então, o transtorno espectro autista, ele é uma condição neurobiológica inerente a alguns indivíduos. O que seria isso, né? Para a gente tornar isso mais palpável. Ele é uma formação biológica do cérebro dos indivíduos que colocam elas em algumas condições de atraso de desenvolvimento, alterações comportamentais, alterações sensoriais. Então, o transtorno espectro autista está no quadro do que nós chamamos de TGD, transtorno global do desenvolvimento, pois ele afeta mais de 2 áreas da vida de um indivíduo. Existe uma diferenciação do transtorno espectro autista em níveis de suporte, justamente porque, por ser um transtorno, ele vai se manifestar de forma diversa e variada em cada um dos indivíduos que nele estão. Luan, ótima explicação. Isso eu acho que coloca de uma maneira das pessoas poderem entender. Porque o que eu vejo por aí como a gente estava conversando antes, eu acho, ou se coloca o autismo de uma forma de uma incapacitação da pessoa, né? Aquela coisa, você até às vezes tenta colocar ela de uma forma ruim pra pessoa falar assim, você é autista, cara, que é isso, né, tal. E ao passo também que a gente vê aí também o pessoal glorificando a questão, né? Falando assim, o cara é um gênio, né? Ele é autista, ele é um gênio, né? Então, e falando isso, são preconceitos, né? Que se tem esse tipo de... Quando a pessoa tem esse tipo de situação neurobiológica que você colocou, né? Como é que você acha que são formadas essas ideias, né, Luan? E o que a gente pode fazer para combater isso? Bom, esse senso comum sobre o que é a pessoa autista, ele vem junto com uma característica inerente à nossa sociedade, né? Nós temos espaços e culturas exclusórias. E o autismo hoje ele vem tomando espaço. Nós tivemos um crescimento muito grande nas ferramentas de avaliação e intervenção, né, e diagnóstico. Nós tivemos um número muito grande de pessoas que estão se empoderando e assumindo o diagnóstico do transtorno espectro autista. E a sociedade ela lida de forma um pouco complicada com aquilo que é diferente, né? O diferente assusta a maior parte das pessoas. E quando você vai pensar nessa ideia da pessoa autista, você tem uma grande representação na mídia de autistas que não existem. Muitos não existem, né? Então você tem ali uma tentativa de trazer para a grande massa a existência desse grupo, né? Dessas pessoas, dessa condição neurodivergente, e você tem uma tentativa também de amenizar o que esses indivíduos passam. Então você vai ter representações de autistas gênios e as pessoas vão comprar. Também você vai ter representação daquele autista estereotipado, aquele indivíduo que estereotipa o tempo todo, que tem várias limitações, que tem uma comorbidade pervasiva, que é o que fica pairando no imaginário das pessoas. Como que a gente combate isso? Com informação. Primeiramente com informação. E segundo, trazendo para as pessoas o convite de se aproximar de indivíduos neurodivergentes e começar a pensar a deficiência no geral e a neurodivergência no geral como sendo uma coisa que é comum, né? Então, assim, estamos vivendo uma sociedade que está se transformando, estamos vivendo um mundo que a diversidade é muito grande. E agora a gente tem um movimento que é aquele, né? A gente teve que ensinar as pessoas que existe diversidade. Agora a gente está ensinando as pessoas que existe uma diversidade neurobiológica, que os cérebros também se formam de forma diferente. E aí, para lidar com esse senso comum, essa imagem fantasiosa que a gente tem da pessoa do indivíduo autista, nós estamos sempre chamando a sociedade para fazer uma reflexão sobre
nós não podemos tratar a pessoa com deficiência como alguém que realiza as coisas apesar das deficiências. Nós temos que tratá-las como pessoas que realizam suas coisas e com as suas dificuldades. E também trazê-las para conhecer essas pessoas, para estar perto, para entender o processo. Porque nós temos em vários casos, né, em vários quadros de deficiência, nós temos dificuldades. Mas você tem uma dificuldade pontual, no caso do espectro autista, que é aquilo que é o fato de ter uma deficiência não visível. E aí você tem toda uma sociedade tentando minimizar o quanto que isso pode impactar a vida do indivíduo e o quanto que isso pode impactar até mesmo a estrutura enquanto que nós temos nos espaços comuns, né? A gente não quer olhar para isso. O brasileiro tem esse jeito de abraçar a deficiência de forma muito paternal. E aí a gente acaba minimizando o potencial do indivíduo ou até suas conquistas. Fica no coitadinho, tadinho, né? Que dó. Mas é bom a gente colocar. Foi muito bom, foi muito oportuno você ter trazido esse assunto, né? Inclusive porque agora abril, como você colocou, é o mês de combate, é o mês de conscientização? Como é que Isso. Agora, o dia 2 de abril, ele é considerado mundialmente o dia do autismo, de conscientização do autismo, né? E o mês de abril, ele é uma agenda pautada em levar conscientização para as pessoas. Então, vários espaços, né, estarão fazendo muitos movimentos, inclusive a nossa clínica, o Espaço Valum, vai fazer vários movimentos, várias atividades, para levar para as pessoas a conscientização sobre, não só sobre o que é o autismo, mas sobre o que é pensar uma sociedade inclusiva, pensar movimentos que favoreçam a inclusão. Né? Porque muita gente sabe o que é autista, muita gente sabe o que é uma deficiência e muita gente sabe que é direito, mas nem todo mundo se conscientiza da necessidade de efetivar isso de fato. Então tem gente que é aquela coisa assim, sabe o lugar escuro na Terra do Rei, lá no Rei Leão? Deixa o lugar escuro lá, entendeu? Então as pessoas tendem a tratar a diferença como sendo nesse lugar escuro. Deixa o lugar escuro lá. A gente sabe que ele existe, mas se a gente não for lá, isso não nos afeta. Então o mês de abril ele vem para chamar as pessoas para uma reflexão. Por quê? Em vários espaços você tem autistas inseridos. E cada vez mais a gente descobre isso. Então, você está conversando... Eu estava recentemente conversando com a dona de um restaurante. Ela falou, acabei de saber que um dos meus funcionários é autista. Descobriu agora, com 40 anos. Então, já tinha um autista lá. Só que se você não tem um olhar atencioso para perceber que determinado indivíduo tem uma característica específica, uma forma específica de realizar as coisas e até mesmo uma dificuldade pontual, você nunca vai acolhê-lo de fato. Então, o que nós temos hoje? Pessoas neurodivergentes no meio das pessoas típicas, neurotípicas, tendo que lidar com vários desafios, por vezes, propostos por pessoas típicas, porque não as consideram e não as respeitam enquanto neurodivergente. E isso num âmbito muito grande. Você vai nas escolas e tem professor que fala assim, nós não vamos fazer adaptação porque ele se dá bem com os amigos, tá tudo bem, ele vai super bem nas atividades. E aí a gente pergunta assim, como é a interação? Ele fica quietinho no canto dele. E aí você tem que lembrar a escola que o processo escolar não é só sobre currículo, não é só sobre demanda pedagógica, é sobre interação social, sobre construção, sobre criar vínculos, sobre aprender e elaborar e refinar habilidades sociais também. Então, a ideia do dia 2 de abril é fazer esse olhar. É claro que nós temos também algumas propostas que acabam sendo mais midiáticas e comerciais, mas isso faz parte da nossa sociedade, a gente tem que lidar com isso. Então, também é um meio de combater isso. O autismo virou hoje, né, a gente estava conversando um pouquinho antes, você perguntou sobre o que era a aba, o autismo virou hoje quase uma moeda de ganhar dinheiro, porque ficou caro, é um trabalho caro, lidar com a intervenção, um serviço caro. E a gente tem que sempre fazer esse resgate de, olha, existem autistas diversos em todas as classes, em todas as camadas da sociedade. Exato. E aproveitar que você puxou dois assuntos aí que a gente estava conversando antes, Luan. Primeiro, você falou, né, a pessoa descobriu aos 40 anos que é autista. Vocês tratam lá na clínica Valum, você falou que vocês tratam adultos, né, com autismo. Sim, hoje um diferencial muito grande da nossa clínica, que na verdade foi um marco que nos trouxe até aqui, né? Nós existimos desde 2015. Uma coisa que sempre foi um diferencial do Espaço Valum é esse lugar de que nós acolhemos todo o grupo de autistas. Então nós temos hoje, desde 1 ano e 2 meses, que é o nosso paciente mais novinho, que nós recebemos recentemente, até o quanto vier. Então o nosso paciente mais velho hoje tem 34 anos.
tem 1 ano a mais que eu. E ele é meu paciente. Então, tipo, tem todo um trabalho específico que se faz para esse grupo, mas existe um trabalho. Por que que a gente pensa assim, né? Por que que eu idealizei o espaço pensando nisso? Eu fui vendo dentro da estrutura, então, para começar o meu trabalho, eu comecei trabalhando numa escola de ensino exclusivo, uma escola de ensino especial. E eu fui vendo dentro da estrutura que os indivíduos iam envelhecendo naquela estrutura e a proposta não mudava. Por que não mudava? Porque existia lá em 2015 um olhar para a pessoa com deficiência no sentido de que vamos trabalhar aquilo que ela não aprendeu ainda. E aí, às vezes, ela não aprende coisas muito simples que são inerentes à primeira infância, mas ela vai envelhecendo. E aí você fica naquele trabalho repetitivo, maçante. E eu fui vendo dentro da estrutura que às vezes o indivíduo não se apropriava daquele aprendizado, não porque ele era incapaz de aprender, mas porque já tinha até perdido sentido para ele. Perde sentido para você ficar aprendendo cores a vida inteira. E aí você vai envelhecendo, desenvolvendo outros interesses e o trabalho não mudava. Então, quando eu pensei e idealizei a clínica, nós pensamos também nesse público. E hoje nós temos um trabalho muito grande focado no desenvolvimento do indivíduo para a vida adulta. Por quê? Eles vão crescer. E aí é como eu falo para alguns pais. Às vezes parece um pai lá pra gente e fala assim, meu filho tem 19 anos, ele não se alfabetizou. E aí eu falo, pai, calma, vamos lá. Nós vamos fazer uma avaliação das competências dele, das habilidades dele. A alfabetização, ela não é a principal coisa para a vida hoje. Principalmente porque ele está com 19 anos, ele não se alfabetizou ainda. A gente vai poder trabalhar isso? Vamos trabalhar isso. Existem 1000 formas de fazer leitura do mundo. Mas existe 1001 formas de fazer uma releitura e subscrever sobre esse mundo que ele vive. Então você tem indivíduos, e sempre houveram indivíduos, que não aprenderam a ler e escrever e tiveram uma vida muito plena, uma vida digna, com independência, com autonomia. E nós vamos buscar independência e autonomia. Porque dá para você participar da sociedade, estar ativo na sociedade, mesmo não sendo uma pessoa alfabetizada. Então a gente faz esse trabalho com a família, até mesmo de resgatar. Recentemente uma mãe falou pra gente que nós trabalhávamos na desesperança, porque ela falou, eu rodei todos os lugares, não achava nenhum lugar para levar meu filho, porque é muito grande, e ninguém queria, porque as pessoas têm receios, né? Então, por quê? Quando eu vou fazer a anamnese, essa mãe relatando, eu relato que ele tem crises, e numa crise ele fica agressivo, e aí as pessoas não querem. E aí eu falei, não, aqui você achou o lugar onde a gente quer o seu filho aqui, nós vamos trabalhar no antecedente dessas crises, nós vamos minimizar essas crises, nós vamos trabalhar com ele. E quando surgir uma crise, a gente vai fazer aquilo que é procedimento adequado para a crise e vamos estudar o que pode ser feito para evitar que essas aconteçam, mas ele é público para a gente sim. Então a gente tem muito isso. Esse lugar, até na sociedade, esse lugar em que nós não sabemos o que fazer com a pessoa com deficiência a partir do momento que ela começa a envelhecer. Entendeu? No espaço Valon nós sabemos, tá, gente? Mas a sociedade não sabe o que fazer. E a sociedade não pensa sobre isso. Então você vê famílias que vão ficando com esses indivíduos sem saber para onde ir. Hoje nós temos um boom deles estarem surgindo. Mas antigamente, se você for perguntar para as pessoas na rua, por exemplo, elas vão falar assim, ficavam trancados em casa. Isso que eu ia comentar. Antigamente isso era muito comum, você sempre acabava conhecendo alguém que tinha aquele tio que morava no quartinho do fundo, né? Aquele parente ali que a pessoa fala, não, ele deixa ele lá quietinho, né, tal. Sim, é o que a gente fala na clínica, né? Que é quando é roubado do indivíduo o protagonismo da sua própria vida. Porque não é dado para ele a oportunidade de ser protagonista. Então ele é sempre aquele... E a gente faz, desde a primeira infância a gente fala isso com as famílias. Ele é sempre um corpo a ser manipulado. Se a gente não se atenta, você acaba transformando a vida esse indivíduo num corpo a ser manipulado. Então a gente fala para as mães, para as famílias, para os cuidadores. Você fala para ele onde ele vai agora? Você fala que ele está vindo para a clínica? Você fala que ele está indo para o consultório? Que ele vai para a escola? Que ele vai passear? Ou você pega ele, no meio de uma brincadeira, troca ele, enfia no carro e traz. Aí, às vezes, alguma vez fala assim, é que na correria, eu tô com pressa, demora mais. Aí eu falo, mas só que você tá roubando o protagonismo dele. De uma ação, de uma atividade que é só dele, que é dele. Então ele tem que ter essa participação, porque para a vida adulta ele vai precisar disso. E aí, mesmo com limitações, a gente tem indivíduos que vivem de forma plena. Então, assim, nós temos no espectro autista muita alteração da fala, indivíduos que não adquirem a fala oralizada como eu e você. Mas a comunicação não é só fala. A gente se comunica da forma como um olha para o outro, da forma como eu gesticulo, da forma como eu mexo o meu rosto. E para a criança que não é oralizada, nós temos também estratégias de comunicação alternativa. E tem que ser inserida desde a primeira infância, porque ele já se comunica. E aí é aquela coisa que a gente fala para a família, tem que ter uma comunicação funcional.
Aí vai, mas eu já entendo o que ele fala. Não, você entende ele por convivência. Só que ele não vai viver para sempre só com você. A gente espera que esse indivíduo vá viver com outras pessoas. Vá para o mercado de trabalho, vai estudar, vai crescer, vai conhecer o mundo que está à sua volta. Ele precisa de uma forma de se comunicar, uma forma que todo mundo possa compreender. Então o trabalho é desenvolver tudo isso. O que a gente tem hoje, quando eu falo dessa questão do trabalho do adulto, que a gente faz na clínica, é que nós recebemos um público de adultos que não foi trabalhado isso no tempo, na infância. E aí nós temos que fazer esse trabalho agora. É mais difícil, Luan? É muito mais difícil, não vou mentir. Mas é gratificante, porque você percebe que às vezes esse indivíduo se apropriou de vários conteúdos da vida adulta, mas não se apropriou, por exemplo, dessa comunicação funcional, que é indispensável para que ele consiga avançar. Então você tem um indivíduo que às vezes escreve para você, como eu tenho um paciente que escreve para mim, quero tomar Guaraná, McDonald's, Burger King, shopping, ele escreve o nome dos lugares que ele quer ir. Mas só que chega lá ele não consegue pedir o que ele quer, porque ele não consegue escrever especificamente. Então você tem um indivíduo que tem habilidade X, mas que tem que refinar tudo isso para que ele possa estar ativamente, entende? Nesses lugares. Você colocou, Luan, aí um termo agora há pouco, que a gente tinha conversado antes em off, que é o ABA. Explica pra gente, você pode explicar um pouquinho? Então, assim, é muito comum a gente ouvir falar sobre terapia ABA, programa ABA, método ABA. Então, isso é que o ABA, ele entrou agora no vocabulário das famílias, no vocabulário da sociedade no geral, e a gente tem que trabalhar um pouco sobre isso, por quê? ABA é uma ciência. ABA é a ciência da análise do comportamento aplicada. Então, nós temos a ciência da análise do comportamento e o ABA é a ciência da análise do comportamento aplicada. É isso aplicado para o processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, né? Com o que nós trabalhamos em ABA? Com ensino de habilidades e com qualidade de vida. O ABA, ele foca em qualidade de vida, independência, sucesso, ensino. E nós temos hoje o ABA como sendo uma das 23, existem hoje 23 perspectivas de ensino-aprendizagem, estratégia de ensino-aprendizagem para criança autista, e o ABA está no topo delas. Então o ABA ele é hoje mais procurado, mais indicado. E consequentemente, muito, muito, muito caro. É uma terapia que custa caro. O tratamento do autismo hoje custa caro. Uma criança fazer um tratamento ABA adequado, ela vai gastar em torno de 5, 6 mil reais para ela ter ali a intervenção que ela precisa mensalmente, né? Então, são várias horas, é uma jornada longa de trabalho, com a criança, sem a criança, com a família, sem a família, na escola. E é até legal você ter perguntado, né? A gente estava conversando um pouco antes, mas eu vou só para exemplificar que uma coisa que falam muito no ABA, que assusta um pouco as famílias, é quando a gente fala da carga horária. Então, o ABA, ele propõe que essa criança tenha pelo menos 40 horas semanais de intervenção. Aí, geralmente faz assim, mas eu vou pagar 40 horas de clínica, vai morar na clínica, né? Vai trabalhar, morar de trabalho. E não é assim. O ABA, ele propõe uma intervenção que é conjunta, então é no ambiente clínico, na escola, na família. Então, se você pegar a escola, a criança já faz 20 horas de escola, no mínimo, por semana. São 4 horas durante 5 dias por semana. Você tem 20 horas de intervenção ali. Se essa criança fizer aproximadamente ali, no mínimo, mais 10 horas de terapia, já são 30. E se essa família focar todo o trabalho de treinos com essa criança, de intervenção com essa criança, de forma a estimulá-la para a autonomia, você já tem ali mais as 10 horas que faltavam. Então, como que é esse trabalho? É um trabalho em que a gente orienta a família que na hora do banho é um horário de estimulação. Que quando você está dando banho, você vai ensinar partes do corpo, você vai ensinar sobre textura, sobre a água, você pode incrementar ali, brincar um pouco, falar sobre animais que são aquáticos, animais que não são aquáticos, sobre o que tem ali no banheiro, elementos do banheiro, e você vai dando para esse indivíduo mais conhecimento, aprendizagem, você vai incorporando o repertório que ele tem, você vai tornando aquele ambiente que seria simples, como só tomar um banho, um ambiente de aprendizagem, um ambiente em que você às vezes tem até que treinar partes do corpo. Você vai lavar primeiro a cabeça, depois vai para a orelha, o pescoço, porque você tem isso. Alguns indivíduos precisam ser treinados para tomar banho por etapa. Então, é dessa perspectiva que o ABA funciona, né? Que a ciência do comportamento funciona. E eu acho que isso cabe até como uma dica para pais de filhos que não têm o autismo também, porque é comunicação com o seu filho. Que eu vejo que falta muito. O que a gente tem hoje é
uma dificuldade mesmo dessas trocas, né? As interações, né? O processo de ensino, ele é um processo que ele precisa de muita atenção, de muito cuidado, muito toque do adulto para com a criança. Quando você é uma criança dentro do seu espectro autista, uma criança neurodivergente, uma criança com deficiência, né, seja ela qual for, você tem isso potencializado e cobrado maior pela equipe de saúde. Mas, de forma geral, a criança precisa desse cuidado. Esse cuidado, principalmente na primeira infância, é indispensável para toda criança em desenvolvimento. Nós temos muitas crianças que, quando chegam para a gente, né, nós temos crianças que, sim, elas são crianças público-alvo de intervenção, mas tem criança que ela é um público-alvo de estimulação. Porque o que falta para ela é estimulação e não necessariamente uma intervenção por conta de uma condição neurobiológica diferente das típicas. Mas nós vemos um momento da sociedade em que a correria é tanta, a dinâmica é tão maluca que tem criança que passa ali pelos primeiros meses de vida sem receber a estimulação necessária. Né, sem receber a estimulação que é indispensável ao processo de vida dela. Tem criança que chega pra gente ali com 2, 3 aninhos e ela tá carente de estimulação de fato. Isso, às vezes, estimulação que não acontece nem nos ambientes escolares. Existe todo um cuidado, eu sei, das escolas, mas existem espaços que são para cuidado das crianças nos primeiros anos ali, que não tem uma proposta que é totalmente estimulatória para essa criança, que estimula essa criança. Sim, infelizmente, né? Ô Luan, a gente falou aí um pouco do que é o autismo, né? Mas tinha um ponto que você falou aqui, deixa eu achar aqui, que nas anotações, níveis de suporte. Fala um pouquinho de níveis de suporte pra gente. Você até falou que o pessoal confunde às vezes, né? Sim, o autismo hoje ele é classificado em 3 níveis de suporte, né? Então você tem um nível de suporte 1, 2 e 3. 3 níveis de suporte vão dizer o quanto esse indivíduo precisa de ajuda, de apoio, de ferramentas de suporte para a realização das atividades. O que é importante dizer para as pessoas? Como sendo um transtorno, o autista, como o transtorno espectro autista está no quadro de um transtorno, o autista ele não é um nível 1, um nível 2, um nível 3. Então esse indivíduo, em suas áreas, né, na vida, ele vai transitar entre os níveis. Porque, por vezes, alguma situação adversa, algum processo interno, né, processo interno que a gente chama, seria, por exemplo, um sentimento, uma emoção, alguma coisa que acontece dentro dele que não é visível pra gente, pode alterar a sua capacidade de responder a alguma determinada situação. Vou dar um exemplo pra vocês. Você pode ter um indivíduo de nível 1 de suporte, que tá lá na faculdade, estudando as coisas, mas aí, de repente, um professor tem um manejo inadequado com ele, é um pouco rude com ele, e ele fica frustrado demais, tem uma crise de ansiedade, alguma situação interna, e ele perde ali em algum momento as habilidades para poder articular sobre aquela situação. Talvez por uma questão de nunca ter lidado com aquilo, ou por não ter no repertório pessoal dele resposta para aquela situação mesmo, sabe? Tipo, eu não sei o que fazer quando um professor meu me dá uma bronca muito ruim ou me trata de forma grosseira. Você automaticamente vai ver que o nível de suporte que ele precisa de comunicacional para aquela situação vai aumentar. Então, ele ser um autista de nível 1 é válido a gente chamá-lo de nível, saber que ele é de nível 1, porque a gente vai poder ali ter uma bússola que vai dizer mais ou menos para que lado a gente vai ir, mas não vai dizer qual é o caminho, entende? Porque em um determinado momento aquele caminho pode ficar um pouco mais difícil. E o que é no nível de suporte 2, você tem um indivíduo que tem mais necessidade de apoio. Então você pode ter um indivíduo que tem a cognição preservada, né? Então ele compreende todo mundo, ele faz leitura e releitura desse mundo, mas ele pode precisar de um pouco mais de suporte para habilidades básicas. E no nível 3 você vai ter um indivíduo que vai precisar de um suporte pervasivo, que é aquele suporte em que alguém tem que literalmente, às vezes, fazer por ele ou fazer com ele para que ele consiga realizar situações como alimentação, cuidados de autocuidado, como higiene, atividade de vida diária. Por que é importante a gente sempre pensar no nível de suporte? Por conta do nível de suporte, pessoas de nível 1 e 2 sofrem muito. Porque o nível 1 vai ter sempre aquela pessoa dizendo pra ela que ela não é tão autista, que ela não tem cara de autista, que ela não parece autista. E questionando se ela realmente precisa de ajuda. E negando, às vezes, ajuda por conta disso. Por dizer, tipo assim, você não consegue. E no nível 2, como você é um indivíduo que pode oscilar mais, um indivíduo que pode fazer X coisas e às vezes não fazer outras, você vai ter também esse mesmo questionamento, sabe? Tipo, então quando faz alguma coisa, vai ser questionado assim, mas você não é autista?
E quando não faz, mas você faz tanta coisa, por que você não consegue fazer isso? E aí é uma questão assim, a gente gosta de usar para exemplificar, né? É claro que não é um exemplo esdrúxulo, mas existem pessoas autistas que conseguem explicar para você teoria, sei lá, física quântica e não conseguem amarrar o sapato. Entende? Por uma questão neurobiológica, por uma questão de habilidades motoras simples. E é isso que as pessoas precisam entender. O nível de suporte não vai dizer exatamente tudo que esse indivíduo consegue ou não fazer. Ele vai dizer mais ou menos pra gente como é esse indivíduo, como pode se organizar as coisas minimamente em torno dele, mas não vai dizer quem ele é de fato. Eu acho que é importante também ressaltar aqui uma coisa que eu falo às vezes, que a gente tem que se pautar menos por filme e por série. São entretenimentos, trazem pontos interessantes, mas às vezes eles trazem eles colocam a gente numa realidade que não existe, né? Sim. Uma coisa é ficção, gente. É a ficção. A ficção, ela imita a realidade, né? Mas ela não é a realidade. Então, ele vai trazer pra gente, às vezes, muitas coisas que servem até para prender a nossa atenção. E não necessariamente aquilo que é factual. Existem muitas produções interessantes, legais, que são bacanas, mas elas são pra gente usufruir de forma recreativa. Não é para adquirir conhecimento sobre alguma causa, né? Pode até trazer a causa para você se interessar por ela, né? Pode ajudar a divulgar a causa, mas vale sempre você assistiu eu tava falando do Rain Man, que é o filme que tem o Dustin Hoffman, acho que se não me engano é o Tom Cruise, que o Rain Man ele tem um grau de autismo lá, tal, só que o cara é muito bom de matemática. Aí o Tom Cruise vai lá, se aproveita dele, leva ele para uns concursos para ele ganhar dinheiro, tal, faz umas coisinhas de charlatanismo lá, tal. Faz muito tempo que eu vi, eu não lembro exatamente. Mas é por aí a história. No final eles ficam amigos, toda aquela coisa, pede desculpa pro cara, né, tal. É um bom filme, é um ótimo filme, mas é entretenimento, né? O máximo que você vai extrair dali para conhecer o autismo é saber que existe. E aí você vai atrás, né, de gente que entende do assunto, nem o Luan, por exemplo. Assim, quando a pessoa quer assistir alguma coisa sobre autismo, eu indico muito que as pessoas assistam Mary e Max, é uma animação em stop motion muito boa. Amor no Espectro, que tá na Netflix. Atypical, ele tem ali algumas coisas com as quais eu não concordo tanto, mas é bom também. E acredito que paro por aí. Mas também, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, existe um filme sobre a história de Temple Grandin, que é uma mulher autista. E é muito interessante também. Ela tem um livro também e se eu não me engano, tem um filme sobre a história dela, que é válido também o pessoal assistir. Mas ótimas dicas, então, para o pessoal já tentar ir para um material um pouco mais, que trata com um pouco mais de respeito e seriedade o assunto, né? Bom, um ponto que a gente tinha comentado, fugindo um pouquinho dessa parte, sim, é sobre o mercado de trabalho para o autista e para a família do autista, Luan. Como, você sabe dizer assim, tem alguma lei? Como que você vê essa questão? O mercado de trabalho hoje ele tem sido um lugar que tem observado melhor as pessoas dentro do espectro autista, até mesmo por conta das áreas de interesse, né? Como todo mundo sabe, é comum que o autista possua hiperfoco em algumas áreas, né? Não só em áreas, como em outras coisas também, não só áreas específicas de aprendizagem. Então você tem um mercado de trabalho hoje se voltando mais para trazer para si esses autistas e se valer desses hiperfocos. Então você tem muitos autistas trabalhando na área de tecnologia, na área de matemática, área de produção, né? Porque são indivíduos que quando focam, quando se debruçam sobre essa demanda, vão até o fim, tentando da melhor forma possível produzir de acordo com aquilo, né? Existem hoje várias iniciativas do mercado de trabalho de empresas grandes no sentido de oferecer um ambiente saudável para as pessoas autistas, oferecer um ambiente que respeite as limitações desses indivíduos. E você também tem as famílias dos autistas nos espaços, né? Em relação ao autista, tanto o autista quanto a família, para servidores públicos você tem redução de carga horária, que está amparado pela lei, né? Vou ver aqui para você. Está na lei 8.112/90.
que prevê a redução de carga horária, tanto para a pessoa autista quanto para o cuidador direto. Outros espaços que a gente tem relatos é de empresas que oferecem espaços de autorregulação para o indivíduo autista quando ele precisa do tempo de autorregulação, jornadas também que ele pode ter ali acesso aos seus reforçadores, objetos de regulação e tudo mais. O mercado de trabalho vem abrindo bastante. O que eu vejo hoje é que existe ainda uma grande dificuldade em inserir o autista no mercado de trabalho quando vai lidar com o público. Entende? Por conta das demandas de interação social mesmo. Às vezes nem tanto por defasagens do autista no mercado de trabalho, mas sim pela forma como o público ainda tem esse trato um pouco sem filtro do atendente. Isso, entende? Então nós vivemos uma sociedade que não respeita os atendentes. E aí você tem uma dificuldade muito grande de inserir o indivíduo autista nisso, porque ele vai viver à beira de... numa dinâmica que é sempre à beira de adversidades que podem ocasionar para ele crise de ansiedade. Então nós temos um pouco de dificuldade com isso. Mas em outras áreas a gente tem bastante resultado bacana. Na clínica nós estamos fazendo hoje um trabalho focado no preparo de autistas adolescentes, pré-adolescentes e já na vida adulta para a vida morando sozinhos. Nós temos hoje uma paciente nossa que ela foi a pioneira nesse trabalho, né? Nós começamos com ela a partir da escola. Ela tinha abandonado a escola perto do ensino médio por conta de não conseguir continuar mais dentro da dinâmica escolar por conta de barulho, as interações estavam sendo muito difíceis, o acesso ao material era muito complicado e naquele momento o Estado não estava conseguindo dar para ela o suporte educacional que ela precisava. Então ela abandonou a escola, fez um hiato de 2 anos, veio para a clínica, nós retomamos a escola onde ela concluiu e agora está passando por algumas entrevistas. E aí, assim, o que ela tem relatado muito pra gente é que os entrevistadores fazem perguntas que são muito subjetivas e abstratas, ela não consegue responder, e ela trava. Então tá faltando até mesmo ainda esse manejo ela vai para entrevistas para vagas PCD e os entrevistadores não estão prontos para fazer as perguntas que ela consegue responder, porque também é uma condição não só do quadro do espectro autista, como é dela especificamente. Ela tem uma dificuldade muito grande em responder perguntas quando tratam de áreas muito abstratas. Então assim, quando pergunta para ela assim, fala para nós sobre as suas qualidades, o que há de o que você vê de maior qualidade sua, ela não consegue responder isso. Porque ela vai dar respostas muito simples, muito pobres, porque ela também interpreta isso de forma muito simples. Já é uma pergunta que é difícil para qualquer um responder. Entendeu? A gente já teve aí uma coisa que foi perguntado pra ela uma vez qual era o maior defeito dela, e aí ela não deu uma resposta que era pessoal dela. Ela falou que o maior defeito dela é que ela não quer fazer nada. E aí, então, isso uma entrevista não é legal. Mas aí depois, né, no pós, a gente perguntou, ela falou assim, porque todo mundo fala que eu não quero fazer nada, e perguntaram meu maior defeito é que eu não quero fazer nada. Só que ela tá numa entrevista de emprego. Sim, ela colocou... Qual é o seu maior defeito? Meu maior defeito é que eu não quero fazer nada. Mas só que ela tirou uma coisa do lado do ambiente familiar, da casa, até mesmo de interações assim que ela tem com o grupo familiar, e trouxe como resposta, porque a pergunta também não foi bem elaborada para ela, né? Porque isso também é uma questão no espectro, né? Alguns indivíduos do transtorno espectro autista têm dificuldade de mentira social. Então, ali naquele momento, ela teria que contar uma mentira social, que é o que as pessoas típicas fazem. Qual é o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista, eu sou muito detalhista, eu gosto de organizado. Então, é uma mentira social. É uma mentira que eu conto pra convencer o outro. Luan, olha, eu acho que a gente falou um pouquinho disso. A gente não falou muito A gente falou um pouco, mas não falou muito do Valum. Valum. Falei certo agora? Isso, Valum. O Valum, Então, você falou assim, da criação do partido 2015, 18? 2015. 2015, né? Isso, 2015. Você falou dos diferenciais dele, que vocês trabalham com aba. Tem mais alguma coisa que você queira falar a respeito? Chama o pessoal para levar para conhecer lá também. Sim, acho que seria interessante o pessoal vir conhecer. Então, assim, o que eu acho que é um diferencial hoje, né? Eu sou suspeito para falar porque o Espaço Valum é o meu filho. Então, eu sou suspeito para falar. Mas hoje, quais são os diferenciais que nós temos hoje, né, no Espaço Valum? Primeiro, que a gente está pensando em inclusão, acima de qualquer coisa.
Então isso é a raiz do nosso trabalho, a ideia de inclusão. E não é só a inclusão escolar, é a inclusão de forma prática na sociedade. Então, quando a gente tem nosso maior público hoje que nos procura, às vezes não é nem para ficar como paciente, né, porque já está em outros espaços por conta do convênio médico e tudo mais, é o público que está tendo muita dificuldade na inclusão escolar. Porque a gente defende que a inclusão tem que ser feita de forma qualitativa, ela tem que fazer sentido para a vida do indivíduo. E aí eu sempre falo para as pessoas, por quê? Nós vemos a inclusão, e ela como uma porta de acesso do indivíduo para a sociedade. O primeiro lugar, a primeira representação de sociedade que você vai ter na sua vida é a escola. É o primeiro lugar que sai da sua casa e vai ter contato com um monte de gente diferente, com culturas diferentes, com maneiras diferentes, com aprendizados diferentes, e você tem que usar seu repertório e adquirir novos repertórios ali. Você tem que adquirir novas habilidades para dar aquele espaço. Então, quando a gente defende muito a inclusão, por quê? Se eu digo que o filho de alguém não está apto para estar na escola, eu estou dizendo que ele não está apto para viver em sociedade. Porque a escola prepara para a sociedade. Então, um dos diferenciais do Espaço Valum é esse foco na inclusão. Sim. É uma das poucas clínicas que você vai ter que atua na saúde, mas é também coordenada e observada por um profissional da educação. Então, eu saio da escola especial, eu idealizo a clínica pensando numa abordagem que fosse diferente de uma abordagem clínica, que é fria. E aí, quem falar para mim que não é fria, eu vou convidar as pessoas a fazer uma observação de como é uma clínica, que você vai nas clínicas, elas são frias. É um monte de parede branca com algum elemento colorido preso nele para fazer referência de que aquele espaço é para criança, mas elas são frias. Ou então da abordagem escolar, que foca totalmente em conteúdo, como se dizer quanto é 2 mais 2 fosse o que vai te dizer qual é o quanto de sucesso você vai ter na vida. Então nós pensamos no espaço por isso. Por isso que é a ideia do espaço também. Até na criação, quando a gente estava pensando, estava eu um amigo meu ali, pensando, fazendo ali um brainstorm de ideias, e ele falava, é uma escola? Não é uma escola, é uma clínica? Não é uma clínica. Ele falou pra mim, bota aí espaço. Eu falei, vamos de espaço então, Espaço Valum. E o nome Valum é porque o Valum, ele é um teórico que defende a afetividade como parte do processo de aprendizagem. Então é um lugar onde a gente vai pautar sempre ensinar com afeto e ensinar para inclusão. Seja na escola, seja na vida prática, seja às vezes na vida familiar. Tem crianças que estão com a família, mas eles não fazem parte da vida familiar. Porque tudo que a família quer realizar, aquela criança não consegue acessar também. E a família não sabe como incluir ela dentro daquela dinâmica, né? Então esse é o processo. A ideia maior hoje ampliar o trabalho. A gente já está com 2 unidades hoje em Bauru. A ideia é ampliar o trabalho e principalmente nem mesmo ampliar o trabalho como Espaço Valum. A gente pode ampliar o trabalho fazendo com que outras pessoas adotem essa ideia de pensar que o trabalho que eu faço com o meu paciente tem que ir para além da minha sala e tem que ir para além da casa dele. Tem que ser um trabalho feito com todo mundo à volta dele. Porque daqui a um tempo, daqui a um tempo não precise mais ficar indo às escolas, lembrar a escola que a função dela não é só ensinar o conteúdo do livro. A função dela é formar para a vida. Criar um ambiente social. Isso. E não precise mais ir aos lugares. Para que eu não tenha que, novamente, né, ter que brigar com senhorinhas no Taust, por exemplo, para que elas respeitem que o indivíduo autista também merece aquela vaga especial. Ou até mesmo que elas entendam que o indivíduo autista que se jogou no chão e começou a gritar e chorar, teve uma crise de desregulação, ele não é mal educado. Ele simplesmente, naquele momento, não teve repertório comportamental para lidar com a frustração de que nós não íamos levar o salgadinho que ele queria. Mas que se eu levar ele para casa ou para a clínica e trancar ele lá, ele também não vai aprender esse repertório. Entende? Então é nesse sentido que a gente pensa em trabalhar. A clínica está sempre aberta para todas as pessoas que quiserem conhecer o meu trabalho, conhecer a clínica, as dependências. Eu deixo esse convite e eu faço o convite que eu faço para todo mundo. Vão ser coisas incríveis juntos, mas isso é uma coisa que a gente só faz em um grande número de pessoas. Legal. E o endereço? Nós ficamos, hoje o Espaço Valum fica na Rua Aviador Gomes Ribeiro, 1560 e 1538. Nós temos 2 unidades na mesma quadra. Especificamente, eu fico na 1538 e está sempre aberto para todas as pessoas. Nós temos uma página no Instagram, que é o @espaçovalum. Também tem a minha página pessoal, Professor Luan Henrique, podem me procurar. E nós estamos abertos para receber quem quer que queira conhecer o trabalho, fazer parte, somar com a gente. Somos um grupo de pessoas que quer crescer muito e fazer um trabalho incrível em rede. Maravilha, Luan, muito bom.
Eu vou deixar a palavra livre para você, porque eu já fiz as perguntas aqui que eu tinha em mente. Vamos deixar a palavra livre. Se tiver mais alguma coisa que você queira falar, tanto do espaço, quanto do autismo, ou de outra coisa, de outro assunto, algo que você acha pertinente. Eu gostaria de agradecer, né, agradecer o convite para estar aqui com você, agradecer esse espaço maravilhoso que você cedeu pra gente, né, e deixar para as famílias o convite mesmo a cobrar, sabe? Eu acho que a gente está num momento em que agora vamos entrar em abril, o mês da conscientização, e eu acho válido cobrar bastante o poder público, as autoridades, para que nós possamos oferecer um acompanhamento de qualidade para todas as pessoas. Como eu disse no começo, o autismo ele está em todas as esferas da sociedade, em todas as classes, em todas as camadas. Mas infelizmente, atualmente nós estamos tendo um grande número de crianças que não está recebendo o amparo necessário, um grande número de famílias que não recebem o amparo necessário, e nós vamos lidar com isso no futuro. Só que a gente vai lidar com isso no futuro enquanto pessoas típicas. Eles vão lidar enquanto pessoas neurodivergentes, pessoas atípicas, com uma gama de limitações e com uma gama de fragilidades que nós precisaríamos trabalhar agora e não estamos trabalhando. Não é uma crítica a nenhuma instituição da cidade de Bauru, eu adoro as instituições, eu sou cria de instituição, falo sempre isso, mas elas precisam de ajuda, porque uma instituição não pode cobrar o poder público por mais recurso, por melhoria das condições de contrato, mas as pessoas podem cobrar. As pessoas que são usuárias, as que não são usuárias. É importante que tanto pais de autistas, quanto familiares, quanto vizinhos, quanto pessoas no geral cobrem. Porque esse é um serviço que é prestado a pessoas mais pobres que nós, e que a gente paga. Então a gente tem que cobrar para que seja um serviço efetivo. Então, assim, acho que o convite para esse mês de abril de 2024 é que as pessoas, todas as pessoas, usuárias ou não, pais ou não, familiares ou não de pessoas com deficiência, ajudem as pessoas a cobrar por melhores condições de tratamento para esses indivíduos, para que nós não tenhamos aqui 20 anos que lidar com uma população, uma superpopulação de pessoas com deficiência que não receberam tratamento em tempo hábil e que não tem o que se fazer com elas. É isso. Ótimo, Luan. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito a sua presença, Luan. Obrigado por ter comparecido aí. Agradecer a vocês aí que estão acompanhando a gente, né? Aqui no Sindicast e todos os outros programas que temos aqui na RTV Com, Rádio TV Comerciária de Bauru. Agradecer ao Leandro aqui na parte técnica. Valeu, Leandro. Ao Edson também, que faz parte aqui da nossa equipe, que é o nosso outro jornalista também, ao Cilso José de Moraes, nosso presidente, e novamente a vocês todos. Pessoal, até a próxima, uma ótima semana, até o próximo Sindicast, vejo vocês.